Daí, rapaziada, professor Lucas na área, mais um vídeo do canal Vídeo Aula IFC. Hoje a gente vai falar sobre PA, a soma dos termos. Vem comigo! Vamos lá então, galera. Primeira questão, determine item a soma dos 40 primeiros termos da PA. 2, 5, 8 e lá vai pedrada, né? Bom, beleza. O que a gente sabe? Vamos escrever aqui, ó, item A. O que a gente sabe? Para somar os termos, né, a gente precisa do primeiro termo, do último termo, do número de termos que eu estou somando, ok? São esses três dados. O primeiro termo eu já tenho aqui, ó, o 2. Certo? O último termo, gente, é o A40, porque ele quer somar os 40 primeiros termos. Eu não tenho o A40, então eu vou calcular, certo? Quem que é o A40? O A40, utilizando a fórmula do termo geral, é o A1 mais 39 vezes a razão. Vou calcular ele. Então, ó, A40 é igual ao A1, que é 2, mais 39 vezes a razão. Tá pulando de 3 em 3 aí, né, gente? Ó, 2 para o 5, 5 para o 8, então a razão é 3. Ok? Determinando ainda o A40, vai ser 2 mais 3 vezes 40 daria 120, certo? Mas aí você tem que tirar uma vezes o 3, porque se eu falar, né, 40 vezes 3 daria 120, 39 vezes 3 dá 117. Beleza, então o A40 vai ser 2 mais 117, que é 119. Perfeito? Bom, temos o primeiro dado aqui. Agora vamos lá. Então, já tem o primeiro, já tem o último. Agora só falta aplicar na fórmula. Então, vamos lá. Vamos passar aqui um divisor de águas, né? Ó, vamos passar um divisorzinho de águas. Eu quero a soma dos 40 primeiros termos. Então, isso aqui quem vai ser? Vai ser o A1 mais o A40. A1 mais A40, tudo isso vezes o número de termos, que é 40, certo? Dividido por 2. Não ficou muito reto aí, mas vamos, né? Crer em Deus que isso aí é um segmento de reta. Bom, então a soma dos 40 primeiros termos, eu vou ter o A1, que é 2, mais o A40, que eu acabei de calcular aqui, ó, que é 119, certo? Vezes 40, tudo isso sobre 2. Então, soma dos 40 termos vai ser 2 mais 119 dá 121. 121 vezes 40 dividido por 2. Bom, aí você pode fazer 121 vezes 40 e depois dividir por 2, ou simplificar o 40 com o 2 aqui, que é o que eu vou fazer, certo? Então, vamos lá, ó. 40 por 2 dá 20. Então, vai ficar 121 vezes 20. Vou fazer 121 vezes 2, que dá 242, e depois eu acrescento o zero que ficou de lado, ok? Então, a soma dos 40 termos, o item A é 2.420. Bom, feito o item A, vamos passar um divisor de águas aqui e vamos calcular o item B. O item B, ele pede a soma dos 50 primeiros termos da PA que vocês estão vendo aí. Ah, tem fração, tem fração. Tem fração, mas a gente já está sabendo lidar melhor aí com fração, né? Então, vamos lá. Item B aqui, ó. Ó, a gente tem o A1, ok? Não temos o A50, tem que calcular. Mas ainda assim a gente não tem a razão, né? Não é tão fácil que nem no item A a razão. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos começar calculando a razão aqui, ó. Razão pode ser 3/5 menos 4/7, por exemplo. Ou também poderia ser 22/35 menos 3/5. Tanto faz, tá, gente? Qualquer um dos dois vai funcionar. Bom, e aí então, ó, é subtração de fração, tem que tirar o mínimo, certo? Vamos fazer aqui. Ó, o mínimo é 35, ok? 35. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 35 dividido por 5, né? Ó, dá 7. 7 vezes 3, 21. 35 dividido por 7 dá 5, vezes 4 dá 20. Portanto, a razão dá 1 sobre 35. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular o A50, que é o que a gente precisa. Então, vamos lá. O A50 é o A1 mais 49
vezes o R. Então, o A50 ele vai ser o 4/7 mais o 49 vezes a razão, que é 1 sobre 35. Vai dar feio? Vai dar feinho mesmo. Então, o A50 vai ser 4/7, ok? Multiplicação de fração é tranquilo. De cima multiplica o de cima, aqui é reto, e o de baixo, sabendo que aqui escondidinho a gente tem o 1. Então, 49 vezes 1 vai dar 49, e 1 vezes 35, 35. Soma de fração tem que tirar o mínimo. Então, a gente tem aqui, ó, A50 é igual, o mínimo é 35, né? Porque o 35 é múltiplo do 7. Então, 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 4, 20. 35 por 35 dá 1, mais 40, vezes 49, 49. Portanto, o A50, ele é 69 sobre 35, certo? Como 69 não é múltiplo nem do 5, nem do 7, que formam 35, então 69 não vai dar para simplificar essa fração, portanto é 69 sobre 35, o A50, certo? Então vamos apagar aqui esse item A aqui, certo? Bom, agora, gente, a gente vai calcular então a soma dos 50 termos. Então a gente sabe que é o primeiro termo, que é o A1, o último termo, que é o A50, vezes o número de termos, que é 50, dividido por 2. Bom, então a soma dos 50 termos vai ser o 4/7, que é o primeiro, mais 69 sobre 35, que é o último, vezes 50, vamos voltar aqui, vezes 50, tudo isso dividido por 2. Portanto, gente, ó, a soma dos 50 termos, vamos fazer 50 dividido por 2 aqui, já dá para simplificar, que dá 25, certo? Agora, essa soma de fração, a gente tem que tirar o mínimo, a gente sabe que é 35. 35 dividido por 7, né, gente, dá 5. 5 vezes 4, 20. Agora, 35 por 35 dá 1 vezes 69, 69. Então, ó. Bom, o que a gente tem agora aqui, né? Soma dos 50 termos vai ser 89 vezes 25 sobre 35. Então, essa conta que a gente vai ter que fazer. Nota o seguinte, 25 e 35 a gente consegue simplificar por 5, né? Então, simplificando por 5 aqui, ó, aqui por 5, aqui por 5, né? Vamos, ó, dividido por 5, dividido por 5, vai ficar 89 vezes 5, dividido por 7, ok? Nota que 89 não é múltiplo do 7, beleza? Então, a gente não vai conseguir simplificar, a gente simplesmente vai ter que fazer a conta aí para fornecer o resultado. Vamos lá, vamos apagar aqui agora. Portanto, gente, para finalizar a questão, ó, a soma dos 50 termos, ela vai ser 85 vezes 5. 90 vezes 5 dá 450. Então, tu tira uma vez, vai dar 445 sobre 7. Essa, então, é a resposta do item B, 445 sobre 7. Vamos para o próximo exercício, então? Vamos lá. Cheio das tecnologias aqui agora. Bom, qual é a soma de todos os múltiplos de 6 compreendidos entre 25 e 109? Gente, então a gente precisa do primeiro deles, do último deles e do número de múltiplos entre eles. Certo? Bom, vamos com calma então, né? Quem que é o nosso primeiro termo? Bom, você vai pensar, quem que é o primeiro múltiplo de 6 compreendido entre 25 e 109? É o 30, certo? É o 30. Bom, aí você pode fazer da maneira como quiser, pode fazer uma divisão aí, mas você vai perceber que o último múltiplo do 6, compreendidos entre 25 e 109, ou seja, antes do 109 aí, é o 108,
certo, gente? Porque quando você faz a divisão 109 por 6, dá resto 1. Aí você desconta do 109, você tem o último dos múltiplos do 6. Bom, temos o primeiro, temos o último. Só falta agora a gente achar um número de termos. Bom, então vamos lá, né? Para achar o número de termos, é a fórmula do termo geral. Ou seja, ó, a n é a 1 mais n menos 1 vezes a razão. O AN é 108, o A1 eu sei que é 30, o N é o que eu estou procurando, que é o número de termos, e a razão é 6. Por que a razão é 6? É 30, 36, 42, 48, ou seja, está pulando 6 e 6, os múltiplos de 6 pulam de 6 e 6. Portanto, aqui eu vou ter, ó, 108 menos 30, operação inversa aqui, e aqui a distributiva, ó. Então, você tem 6n menos 6. Bom, 108 menos 30, a gente tem 78. Agora, vamos pegar esse menos 6 aqui, ó, operação inversa, mais 6, igual a 6n. Portanto, 78 mais 6, a gente fica com 84, dividido por 6n. Operação inversa aí, ó, divisão. Vamos botar o n aqui, então, ó, 84 dividido por 6 dá 1, sobram 2, 24, vai dar 14. Ou seja, temos 14 múltiplos. Então, gente, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um divisor de água aqui. E a gente vai calcular agora a soma desses 14 termos, certo? Então, ó, soma dos 14 múltiplos de 6 entre 25 e 109 é o primeiro deles mais o último vezes o número de termos, tudo isso sobre 2. Então, ó, soma dos 14. O A1 é 30, né? Ó, a gente já achou aqui, ó, certo? Então, o A1 é 30. O AN é o último, né? É o 108, ok? O número de termos aqui a gente acabou de achar, é o 14. Tudo isso dividido por 2. Então, a soma desses 14 termos... Bom, novamente aqui, vamos pegar esse 14 aqui e simplificar por 2, que dá 7. E aí fica 30 mais 108 aqui, vai dar 138 vezes 7. Agora é só fazer essa multiplicação, certo, gente? E aí a gente resolve o exercício. Então, ó, 7 vezes 8, 56, vai 5, né? 7 vezes 3, 21. 21 com mais 5 dá 26, vai 2. 7 vezes 1 dá 7, mais 2, 9. Portanto, a soma de todos os múltiplos entre 25 e 109 é de 966. Ok, galera? Vamos para o próximo exercício? Então, exercício 3. O mapear possui 45 termos. Sabe-se que A1 mais A45 é 137. Calcule o A2 mais o A44, galera. Às vezes olha isso aqui, não prestou bem atenção aí na fórmula, como a gente deduz a fórmula, pode complicar um pouquinho, tá, gente? Mas lembra o seguinte, que numa PA, a soma dos termos equidistantes é sempre igual. Bom, e como que eu vou saber quando dois termos são equidistantes? Por exemplo, aqui você tem, ó, o A1 mais o A45. Se eu somar os dois, quanto é que vai dar? Vai dar 46 a soma, né? Então, quando a ordem dos dois termos somadas der 46, significa que eles são equidistantes. Como assim, professor? Bom, você imagina que você tem o A1, você tem o A2, você tem o A3, e aí você vai. E aí você tem o A43, o A44 e o A45. Então, ó, quando o primeiro pega o último aqui, ó, 1 mais 45, 46. Quando o segundo pega o penúltimo, o 2 mais o 44, 46. Quando você pega o 3, o terceiro, com o antepenúltimo, 3 mais 43, 46. Então, se você somar a ordem dos dois termos e esse resultado der 46, significa que eles são equidistantes nesse exercício que ele deu a 1 mais a 45, certo? Bom, então vamos apagar tudo isso aqui. Acho que já deu para entender o que são termos equidistantes aí, como saber se eles são equidistantes ou não, né?
Vamos imaginar o seguinte, bom, aqui pode deixar, né? Você tem 46. Então, somou 46, por exemplo. Será que o A7 e o A30 são equidistantes? Não, ó, 7 mais 30 dá 37. Não deu 46, então eles não são equidistantes. Bom, então vamos ver. O A2 e o A44 são equidistantes? São, porque 2 mais 44 dá 46. Portanto, a soma é igual ao A1 mais 45, ou seja, ó, a soma é 137, nem precisa fazer cálculo. Viu que legal? Bom, e o A3? O A3 e o A43, somados, também vão dar 137. Por quê? 3 mais 43 dá 46, então eles são equidistantes. Sempre onde eles são equidistantes, né? A gente sabe que a soma dos extremos vai ser igual à soma deles, ok? No nosso caso, 137, porque ele deu no exercício. Agora aqui, ó, um pouco mais complicado, o A8 com A38. Gente, 8 mais 38 dá 46, portanto, nesse caso, nesse exercício, eles continuam sendo equidistantes. Portanto, a soma continua dando 137. Finalmente, eles pedem o A23. E aí você pergunta, como é que eu vou calcular o A23? Gente, o A23 mais o A23, nota, ó, são termos equidistantes. Ó, 23 mais 23 dá 46. Então, a soma desses dois termos dá 137, ok? Portanto, o que é A23 mais A23? É 2 vezes o 23º termo. Bom, e para eu descobrir ele, ó, o 2 está multiplicando, quero isolar ele, então vou fazer a operação inversa. 137 dividido por 2, portanto, esse cara é o 23º termo da nossa PA. E isso finaliza o nosso exercício. Agora vamos continuando aqui. Exercício Mackenzie São Paulo, um atleta treinando para uma maratona, corre 15 km no primeiro dia, ó, o guri é bom, hein? E aumenta o seu percurso de 500 metros a cada dia. Depois de 61 dias consecutivos de treinamento, o atleta terá percorrido. Então vamos lá, né? Olha só, ele corre, vamos transformar tudo para a mesma unidade, né? Então vai, ó, 1.500, aliás, 15.000 metros, que é 15 quilômetros. Ele vai aumentar 500 metros a cada dia, então 15.500, 16.000 e por aí vai. Aí diz assim, depois de 61 dias consecutivos de treinamento, o atleta terá percorrido, nota, ele não quer saber quanto que o atleta quanto que o atleta percorreu no 61º dia, não. Ele quer o acumulado, desde o primeiro dia, ó, depois dos 61 dias consecutivos, ele vai ter percorrido, então o que ele está querendo é a soma dos 61 termos dessa PA, perceberam? Bom, aí você tem o primeiro termo, mas você não tem o último, então a gente vai atrás do último, como no primeiro exercício. Então, A61 é o A1 mais 60 vezes a razão. Então, o A61 vai ser 15.000. Tá? Mas eu queria deixar em quilômetro, fica à vontade. Aí seria 15, 15,5, 16, por aí. Talvez seja mais fácil realmente. Mais 60 vezes a razão, que é 500. Ok? Bom, então o A61 vai ser 60 vezes 500, bom, vamos deixar assim, né? 15.000. Agora, 60 vezes 500 dá 30, com mais 3 zeros aqui, 30.000. Portanto, no último dia de treinamento, ele já vai estar correndo 45, ó, bagual velho, está correndo 45 quilômetros, já dá para percorrer a maratona, certo? Bom, mas, novamente, não é o que o cara está pedindo. Ele está pedindo para que você calcule o quanto que ele percorreu durante esses 61 dias. Portanto, o que ele está pedindo para a gente? Ó, a soma desses 61 percursos. Isso é o nosso primeiro termo, o nosso último termo, vezes 61, que é o número de termos, dividido por 2.
Portanto, o S61 ele vai ser o A1, que é 15.000, mais o A61, que é 45.000, vezes 61 dividido por 2. Nota que agora, ó, esse 2 ficou feio pra caramba, né? Mas vamos arrumar ele aqui. Opa, aí. Portanto, o S61, ele vai ser 15.000 mais 45.000. Ah, porque ele está fazendo mais primeiro, porque está entre parênteses, tá? 15.000 mais 45.000 dá 60.000. Vezes 61, tudo isso dividido por 2. Portanto, a soma dos 61 termos vai ser, ó, 60.000 dividido por 2, vamos fazer aqui a divisão, ó, vai dar quanto? Ó, 30.000. Então, você vai ter 30.000 vezes 61. Fazendo essa conta, gente, né, a gente vai perceber o seguinte, ó, o número de zero fica para depois. Então, você faz 3 vezes 61. 3 vezes 61 dá 183. E aí você carrega 1, 2, 3, 4 zeros que ficaram na multiplicação. Bom, portanto, deu 1.830.000 metros, certo? Que correspondem, fazendo a conversão, a 1.830 quilômetros, ou seja, o gabarito é a letra D de dado. Próximo exercício da Unir Rondônia. Uma dívida no valor de 4.200 deve ser paga em 24 prestações mensais em progressão aritmética. Após o pagamento de 18 prestações, há um saldo devedor de 1.590. Qual o valor da primeira prestação? Aí você tem que tomar cuidado aqui. Por quê? Porque ele falou que pagou 18 prestações, não pagou tudo, né? E ainda tem 1.590. Bom, então como saber, né, o quanto ele pagou até o momento? Bom, se ele ainda tem um saldo devedor de 1.590 e ele devia 4.200, então o saldo, certo? Ele vai ser dado por 4.200, que era a dívida inicial, menos o saldo devedor, que 1.590. Fazendo essa conta, ó, menos 1.500 daria 2.700, 2.610. Opa, vamos colocar aqui 2.610, né? Mais 590, 1.200, 4.200. Fechou. Bom, o que a gente tem agora? Então, 2.610 foi o que a gente pagou já nessas 18 prestações, concordam comigo? Ou seja, é a soma desses 18 termos da minha PA. Bom, aí, o que acontece? A gente tem que a soma dessas 18 prestações é dado pelo A1 mais o A18 vezes o N, que é 18, dividido por 2. Então, gente, a gente chega no momento que é o seguinte, S18 a gente tem que é 2.610, ok? Vamos colocar aqui. Então, 2.610, 18 sobre 2, aqui vai dar 9. Então, A1 mais A18 vezes 9. Bom, o que a gente sabe agora, gente? A gente tem duas variáveis aí, A1 e A18, e tem o 9 multiplicando, correto? Bom, o 9 que está multiplicando, eu posso utilizar a operação inversa e dividir o 2.610. Então, ficou A1 mais A18, 2.610 por 9, a gente vai ter 290, ou seja, A1 mais A18 dá 290. Bom, acabou? Não, tenho duas variáveis. Mas então como é que eu posso resolver esse problema? Vamos com calma, vamos analisar friamente aqui, ó. O que a gente sabe também, gente? A gente sabe que se eu somar os 24 valores, né? Se eu fizer a soma dos 24 termos da minha PA, que é A1 mais o A24,
tudo isso vezes 24 e depois dividir por 2, utilizando a soma dos termos da PA, eu sei que a soma desses 24 termos aqui vai ter que dar quantos? 4.200. Então, vou explorar isso aqui também. Então, você tem A1 mais A24. 24 dividido por 2, já vou botar aqui, já dá 12. Novamente, né, o 12 está multiplicando, vamos utilizar a operação inversa aqui. Beleza? Vai dar A1 mais o A24. Bom, 42 dividido por 2 dá 3.350. Opa! Agora o que a gente tem aqui, ó? Vamos pensar. A gente tem uma equação que tem A1 mais A24 e a gente tem uma outra equação que tem A1 mais A18, certo? Mas você diz, mas como é que eu vou resolver isso? Gente, realmente você tem aí 3 incógnitas, A1, A18 e A24, e você tem 2 equações, não dá para resolver, você precisaria de 3. Mas aí você pensa o seguinte, o A18 eu posso colocar como A1 mais 17R, certo? Então, perceba que eu posso escrever o seguinte, olha o seguinte sistema, ó, A1 mais o A18 eu vou colocar como sendo o A1 mais 17R, ok? Tudo isso tem que dar 290, então vamos lá, 290. Agora vamos pegar A1 mais A24, então é o A1, agora quem que é o A24, rapaziada? A24 é o A1 mais 23 vezes o R, tudo isso tem que dar 350, ok? Bom, então a gente vai... Nota que só ficaram 2 variáveis, A1 e R. Então, ó, essa primeira, A1 com A1, então a gente vai ter 2A1 mais 17Rs igual a 290. E 2A1 aqui embaixo, ó, 2A1 mais 23Rs é igual a 350. Bom, agora você tem um sisteminha para resolver, você pode resolver da maneira como você achar melhor. Eu penso em você multiplicar por -1 a equação de cima, mas você pode, né, substituir, enfim, pode dar um pouquinho mais de trabalho. E aí você vai ficar com a seguinte equação, ó, menos 2A1 menos 17R igual a menos 290. Multipliquei todo mundo por -1. E 2A1 mais 23R igual a 350. Agora a gente vai passar um traço aqui, ó, e vai somar. Menos 2A1 mais 2A1 dá 0. E olha só, menos 17 mais 23, vamos passar um outro divisor de águas aqui, ó, vai dar quanto? Vai dar 6Rs. E 350 menos 290 dá 60. Portanto, a razão vai ser o quê? 60 dividido por 6, a razão é 10. Bom, já achamos a razão, certo? Agora, basta você substituir em qualquer uma das duas equações aí para poder achar qual que é o valor da primeira prestação. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou pegar essa 2A1 aqui, ó. Então, eu tenho 2A1 mais 17 vezes o R tem que dar 290. Então, 2A1, o R é 10, então 17 vezes 10, 170. Então, 2A1, gente, aqui vai dar 120, fazendo operação inversa aqui, já estou fazendo um pouquinho rápido, né? E A1, então 120 dividido por 2 vai dar 60. Portanto, o gabarito é a letra D de dado. Próxima questão, gente. O UFES Bahia, certo estádio de futebol, tem 40 fileiras de assento, sendo que a primeira fileira tem 800 e cada uma das outras tem sempre 10 assentos a mais que a anterior. Se num jogo foram vendidos 30 mil ingressos, a ocupação do estádio foi cerca de... Bom, primeiro a gente vai calcular qual é a capacidade desse estádio, né? Quantos torcedores cabem nesse estádio, depois a gente faz o índice aí de ocupação, certo? Então ele tem 40 fileiras, né? A primeira 800, depois a 810, depois 820, ou seja, vai mudando de 10 em 10.
certo? Então, é o que a gente já fez. A gente precisa do nosso primeiro termo, que é 800. Aí a gente precisa do nosso último termo, que é o A40, certo? O A40 a gente não tem, mas a gente sabe que é o A1 mais 39 vezes a razão. Portanto, você vai fazer 800 mais 39 vezes o 10, que ele diz que cada fileira aumenta de 10. Então, você tem uma PA de razão 10. Então, A40 vai ser 800 mais 39 vezes 10, gente, 390. Portanto, o A40 vai ser 1190, que esse vai ser o número de pessoas na última fileira aí que vai ter pulando de 10 em 10. Tudo bem? Bom, mas não é isso que eu quero, porque eu quero saber quantas pessoas cabem no estádio. Então eu tenho que somar a primeira fileira, a segunda, a terceira, até a 40 fileira. A 40 não, até a 40ª, perdão. Então você vai pegar aqui, ó, a soma das 40 fileiras é a primeira fileira mais a última fileira, que é a 40, multiplicados por 40, tudo isso dividido por 2. Essa é a fórmula da soma dos termos da nossa PA. Então vamos lá, soma dessas 40 fileiras vai ser 800 mais 1190. Ó, 40 dividido por 2, gente, vai dar 20. Portanto, a soma das 40 fileiras, ó, 800 mais 1190 dá 1990 vezes 20. Vamos ter aí a capacidade do estádio, né? Fazer 2 vezes 199 dá 398 e ficaram 2 zeros aí de fora. Então, cabem nesse estádio 39.800 pessoas. Ele disse que no jogo foram vendidos 30 mil ingressos e ele quer saber a ocupação do estádio. Bom, então tem ainda um probleminha de porcentagem. Como que eu sei, né, quanto que 30 mil corresponde de 39.800? Você pode fazer uma regra de 3, 39.800 é 100%, 30 mil é X e vai funcionar, não tem problema nenhum. Ou simplesmente você faz direto, faz como? Ó, 30 mil dividido por 39.800. Se você quer saber quanto que uma quantia representa de um total em percentual, basta dividir ela pelo total, simples assim. Então, ó, você tem aqui 2 zeros, você vai simplificar com 2 zeros, você fica com 300 por 398. Então, vamos fazer aqui a continha aqui, ó, 398. Então, beleza, vamos colocar uma vírgula, né, porque 300 não dá para dividir por 398. Aí 398 dá o quê? Dá 7, né? 7 vezes 8, 56, vai 5, 63, 68, vai 6, 21, 27, ok? Bom, então vai sobrar 4, 9 menos 8, 1, 9 menos 7, 2, 214. Foi cerca de, né? Gente, já deu aqui, ó, 0,7. Certo? Bom, 0,7 para o cara que é bom, ou 0,70, isso aqui deu aproximadamente, né, 0,7, perdão, então isso aqui é a mesma coisa que 70%. Lógico, deu 7, agora teria que continuar a conta, então vai dar 70 e alguns por cento aí, mas aproximadamente 70%, portanto, a resposta é a letra D de dado. Próxima questão, gente, SPM São Paulo, na progressão aritmética finita, menos 5 até 15, sabe-se que o último termo é igual à soma de todos os anteriores. Vou repetir, sabe-se que o último termo, que é o 15, é igual à soma de todos os anteriores a ele. O produto da razão pelo número de termos dessa PA é igual a... Bom, então, o que a gente tem aí? Olha só, a gente tem o primeiro, a gente tem o último termo, certo? A gente não sabe quantos termos tem, mas a gente pode saber quem que é a soma disso aí, certo? Como assim? Porque nota só, eu tenho a soma dos n primeiros termos, certo? Eu sei que é a 1 mais a n vezes o número de termos dividido por 2.
Aí você pensa, bom, o A1 a gente tem, é menos 5. O AN, que é o último, a gente tem, é 15. Sobram duas variáveis, sobra o SN e sobra o N. Se eu descobrir quem que é SN, eu posso saber quem que é o número de termos, certo? Porque o número de termos ali não tem reticências, eu não tenho como saber quantos são. Mas a pergunta é, como que eu vou saber quem que é a soma de todos os termos? Gente, por essa frase, ó, sabe-se que o último termo, ou seja, o 15, é igual à soma de todos os anteriores. Quer dizer, se tu pegar todos os anteriores e somar, você vai ter 15. E aí, para somar todos os termos dessa PA, você vai ter que somar o último termo que também é 15. Ok? Ou seja, né, você vai somar o A1 até o penúltimo vai dar 15. Somando mais o 15, você tem a soma inteira da PA, que é quantos? Que é 30. Portanto, você acaba descobrindo quem que é a soma dos N primeiros termos da PA. Realmente é um exercício que tem uma cartinha na manga. Então agora vamos fazer essa substituição. A soma a gente sabe que é 30, porque antes do 15 soma já 15, mais o 15 final eu vou ter 30 na soma total. É muito importante que você entenda esse detalhezinho, tá, gente? É difícil, realmente não é tão simples de entender. Então, o A1 é menos 5, o AN é 15, o número de termos eu não tenho, eu vou descobrir tudo isso dividido por 2. Então, 30 menos 5 mais 15 vai dar 10N sobre 2. Bom, agora você tem aí uma proporção, certo? Aqui embaixo você tem o 1, você faz aí a multiplicação cruzada, então você fica com 10N é igual a 60. Operação inversa, N é 60 dividido por 10, portanto, N é igual a 6. Bom, gente, agora você quer saber o produto, que é a multiplicação da razão pelo número de termos. Você diz, ah, mas eu não tenho a razão. Bom, mas você tem o A1 e o número de termos, aplica o termo geral, você vai descobrir quem que é a razão, certo? Dá até para fazer na cabeça isso aí. Então, vamos lá. Vou fazer aqui. Então, o AN, no caso aqui é o A6, né, é o A1 mais o N menos 1 vezes a razão. Então, o A6, que é o meu último termo, sei que o N é 6, ó, fechou? É o A1, vamos substituir aqui, A1 mais 6 menos 1 vezes a razão. O A6, gente, eu sei que é 15. O A1 eu sei que é menos 5, agora 6 menos 1 dá 5 vezes a razão. Operação inversa aqui, ó, 15 mais 5, você fica com 20, é igual a 5R, e aí o R vai ser 20 dividido por 5, R é igual a 4. Então ele pede o produto da razão pelo número de termos da PA. Ou seja, a razão é 4, o número de termos é 6, o produto desses dois vai dar 24, portanto o gabarito é a letra A de amor. Próximo exercício, calcule a soma do 15º ao 34º termo da PA, menos 3, 4, 11, por aí vai, ok? Como é que eu vou fazer isso, né? 15º ao 34º, né? Ele quer o A15. Bom, você faz o seguinte, né, gente? Se você tem a soma dos 34 termos, que é o A1 mais o A2 mais tananã, que engloba o A14, o A15, tananã, até o A34, e aí você pega o S15, o S14, que é A1 mais A2 mais tananã, mais A14. Então o que que a gente faz aqui? Olha só, se a gente subtrai um do outro, né, soma 34 menos soma 14, olha só,
o A1 menos o A1 dá 0, A2 menos A2 dá 0, A14 menos A14 dá 0. Quem é que sobra? Sobra o A15, certo? O A16, o A17 até o A34. É um exercício complicado, está entre os últimos aí, né? Então, o que a gente tem que fazer, gente? A gente vai calcular a soma dos 34 termos e vamos descontar a soma dos 14 primeiros termos. Aí vai sobrar só do 15 para frente, certo? Então, mãos à obra. Vamos fazer essas duas somas aqui. Então, vamos resumir aqui. A gente precisa a soma dos 34 e descontar a soma dos 14, certo? Então, o que a gente vai fazer? Para a soma dos 34, a gente precisa do 34º termo. Então, vamos pegar aqui pela fórmula do termo geral, que é o A1 mais o 33 vezes o R. Portanto, gente, o que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter o A34 é igual ao A1, que é menos 3, mais 33 vezes a razão, que dá para calcular de cabeça, né? 11 menos 4 dá 7. Bom, então vamos lá. O A34, ele vai ser menos 3. Agora, 7 vezes 33, 7 vezes 30, 210, mais 21, 231. Portanto, o A na 34 é 228. Opa, perdão. 228. Tudo bem? Agora, a gente precisa também da soma dos 14 primeiros termos, certo? Então, a gente vai precisar do A14. Vamos colocar aqui. Vamos fazer aqui embaixo, bem rapidinho aqui o A14, tá? Você pode fazer com mais calma. É o A1 mais 13 R's, certo? Então, o A14 ele vai ser o menos 3 mais 13 vezes 7. Fazendo essa continha, você vai chegar a 13 vezes 7 dá 91, menos 3 dá 88, certo? Bom, vamos passar um divisor de águas aqui. Agora a gente vai calcular a soma dos 34 primeiros termos, ok? Aqui eu já vou colocar direto, que é o primeiro termo, que é menos 3, mais o último termo, que no nosso caso aqui vai ser o A34, que é o 228, vezes o número de termos, que são 34, tudo isso dividido por 2, certo? Então, soma dos 34 termos, gente, ó. Menos 3 mais 228, você vai ter 225. Agora, 34 dividido por 2 aqui, você pode simplificar, fica 17, certo? Então, 225 vezes 17. Essa conta já é um pouquinho mais complicada aí para fazer, né? Você pode fazer num cantinho aí, vamos lá. Que vai dar quanto, gente? 38,25. Ok? Bom, agora você vai fazer o S14. S14 é o A1, que é o menos 3, mais o 14º termo que está aqui, ó, 88. Tudo isso vezes 14 termos dividido por 2. Então, é a soma dos 14 termos, ó, menos 3 mais 88 dá 85. E aqui 14 por 2 dá 7. Então, novamente, 85 vezes 7. Isso tudo, gente, quanto que vai dar? 595. Bom, o que a gente faz agora finalmente para obter o resultado? A gente faz o S34 menos o S14, essa continha aqui, certo? Então, vamos lá. Quando a gente fizer o S34 menos o S14, você vai ter a soma do 15º ao 34º termo, que é o que a gente tinha feito. Então, vai dar 3.825 menos 595, que vai dar quanto, gente? Então, 3.230. E essa é a resposta do nosso exercício 8. Vamos lá para o exercício 9, então, gente, ó. Seja Sn 2n ao quadrado menos 8n, com n pertencente aos naturais, a expressão da soma dos n primeiros termos de uma PA. A razão dessa progressão é
usa mais ou menos, né, o que a gente fez no exercício anterior, né, somar o 15º até o 34º termo. Bom, mas como que você vai fazer isso? Você precisaria do A1 a A2, certo? Então você calcula a soma do primeiro termo, usando essa fórmula da soma, trocando o n por 1. Depois você calcula a soma dos dois primeiros termos, trocando o n por 2, certo? Por que isso? Porque, bom, se você tem o primeiro termo e depois a soma do primeiro com o segundo, você já vai conseguir saber quem é o cara. Quer ver? Nota só. Se eu tiver a soma do primeiro termo, eu sei quanto que é o A1, perfeito? Se eu fizer a soma dos dois primeiros termos, eu sei quanto que é A1 mais A2. Então, se o A1 for 5, né, se o S1 for 5 e o S2 for 8, você sabe que você teve que adicionar 3 aí, ou seja, o seu A2 é 3, certo? Dito de outra forma, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro vamos calcular o S1, nota, ele é 2n ao quadrado menos 8n. Então, eu vou trocar o n por 1, que foi a troca que eu fiz aqui. Então, vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado menos 8 vezes 1. Então, ó, a soma do primeiro termo, que vai me dar só o A1, é só o A1, né? 1 ao quadrado é 1 vezes 2 é 2, menos 8. Então, meu primeiro termo aqui, ó, menos 6. Bom, aí eu vou fazer a soma dos dois primeiros termos. Novamente, eu vou pegar aquela expressão aqui, essa expressão aqui em cima, e vou trocar o n por 2, ou seja, vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado, menos 8 vezes 2. Bom, 2 ao quadrado dá 4 vezes 2 dá 8. Vou botar aqui 8. Menos 8 vezes 2, que é 16. Portanto, a soma dos dois primeiros termos vai ser menos 8. Bom, o que aconteceu, gente? De menos 6, quando eu só tinha um termo, quando eu somei o A2, eu passei para menos 8. Quanto que eu adicionei, então? Adicionei menos 2, certo? Se você fizer S2 menos S1, que é o que eu estou colocando para vocês fazer, nota que S2 é A1 mais A2, menos o S1, que é A1. Então, ó, A1 menos A1 dá 0, sobra só S2. Desculpa, sobra só A2. Portanto, S2 menos S1 vai dar o A2. Mas quem que é S2 menos S1? Gente, se você fizer S2 menos... Opa, tá muito feio aqui. Gente, se você fizer S2 menos S1, você vai obter menos 8 menos menos 6. Cuidado com os sinais aí. Que vai dar menos 8 mais 6, que dá menos 2. Então, esse cara aqui é o nosso A2. Bom, então o que você tem aí? Você tem uma PA cujo primeiro termo, que é só a soma de um termo, é menos 6 e o outro é menos 2. Então, você tem isso, ó, menos 6, menos 2, né? Que vai ser 2 e por aí vai. Ou seja, quem que é a razão dessa progressão? A razão dessa progressão nada mais é do que 4 positivo, ou seja, o gabarito é a letra A de amor. Próxima questão, a gente resolve a equação. X mais 1, x mais 4, x mais 7, x mais 58, 650. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso se eu não sei quantos x tem, né? Primeiro, né, tem que dar essa questão, confesso que eu deveria ter escrito um pouco melhor, mas sabendo que esses termos aqui, ó, compõem uma PA, ok? Esses termos que estão juntos com os x aqui. Deixa eu separar essas coisas para vocês entenderem melhor o que está acontecendo. Então, eu tenho o x, vamos juntar x com x e número com número, certo? Então, eu tenho x mais x, sei lá quantas vezes, não sei. E aí, depois, os números eu vou ter 1, mais 4, mais 7, mais até chegar no 58, 650. Bom, então eu tenho duas coisas que eu preciso saber. Primeiro, quanto que dá 1 mais 4 mais 7 até o 58, ou seja, uma PA aí de razão 3, né? Porque do 1 por 4, 4 para 7, você está somando 3. E você também precisa saber quantos x você está somando aí, certo?
Bom, em ambos os casos a gente vai precisar do número de termos dessa PA. Qual PA que eu estou falando? Então, esquece um pouquinho isso aqui, eu estou falando dessa PA aqui, ó, 1, 4, 7, 58. Eu preciso saber quantos termos ela tem. Quantos termos é a fórmula do termo geral, né? Nem sempre, mas na maioria das vezes. Então, você pega o AN, é o A1, mais N menos 1 vezes o R. Então, o AN, o último termo é 58, o A1 é 1, N é o que eu quero descobrir e a razão é 3, que está pulando de 3 em 3. Operação inversa aqui do 1, né? Ó, 58 menos 1 e distributivo, 3N menos 3. Então, vai dar 57, operação inversa aqui do 3 mais 3, 3N. 60 é igual a 3N, 60 sobre 3 é o N, e daí aqui eu concluo que o N é igual a 20, ou seja, eu tenho 20 termos. Se eu tenho 20 termos, significa, né, do 1 até o 58, significa que eu tenho 20 vezes o x aparecendo, certo? Aqui eu vou ter 20. Por quê? Porque cada um desses, ó, vai acompanhar um x. Então, se eu tenho 20 termos nessa PA e cada um deles tem um x, eu vou ter 20 vezes o x. Então, o número de vezes que eu tenho o x aqui é 20. Ótimo, já tem a primeira parte que eu preciso, que é 20x. Agora, eu também preciso da soma desses caras aqui, ó, do 1 até o 58. Como que eu vou fazer isso? Eu vou somar esses 20 termos, que agora eu já sei que é 20. É o meu A1 mais, perdão, aqui, o A20 vezes o 20 termos dividido por 2. Portanto, gente, ó, A1 eu sei que é 1, o meu A20 eu sei que vale 58, e 20 dividido por 2 aqui vai dar 10. Soma dos 20 termos vai ser 59 vezes 10, 590. Bom, como que vira agora a minha equação? Agora vamos lá. Essa equação aqui, ó, primeiro eu vou chamar todos os x, que vai dar quantos? Ó, vai dar 20 vezes o x, porque eu tenho 20 termos. Aí do 1 a 58 a gente acabou de somar, que deu 590, então lado esquerdo fica isso aqui. E tudo isso tem que ser igual a 650. Bom, então você tem 20x é igual a 650 menos 590. 20x vai ser igual a 60. Portanto, operação inversa, lembra que aqui é uma multiplicação, você tem 60 dividido por 20, x vai ser 3, ok? Bom, portanto, resolver essa equação é resolver o valor de x e a gente acabou de achar ele, ou seja, x é igual a 3, e isso finaliza o nosso exercício. Próximo exercício é o Paraná, gente. Qual o menor número de termos que deve ter a progressão aritmética de razão 8 e primeiro termo A1 igual a menos 375 para que a soma dos n primeiros termos seja positiva? É um exercício complicadinho, né? Você pode sair aí, tentar fazer na mão aí, ver quando as coisas mais ou menos se equilibram, mas é um trabalho razoável. Ou você pode partir para a fórmula, né? Bom, o que a fórmula nos diz? Né? Ele quer saber que a soma dos termos seja positiva. Ela não quer que o termo seja positivo, ela quer que a soma dos termos seja positiva. Então, ou seja, quem que é a soma desses meus n primeiros termos aqui, gente? Ela é o meu primeiro termo, o meu enésimo termo, vezes o n dividido por 2. Certo? Bom, o que eu estou querendo aqui é o seguinte. O A1 eu sei que é menos 375. O meu AN eu não sei quem é, mas eu posso determinar em termos de A1, certo? Por quê? Porque ele me deu a razão aqui, ó. Então, fazendo a fórmula do termo geral, eu sei que o AN é igual ao A1 mais o N menos 1 vezes o R. Portanto, o AN vai ser igual, gente, ao A1, que é menos 375, mais N menos 1 vezes o 8, certo? Porque a razão é 8,
Então, o AN, fazendo essa continha aqui, ó, 8N menos 8 aqui, menos 383 mais 8N. Esse é meu AN aqui, ó. Por que eu fiz isso, gente? Bom, que nota que eu tenho aqui AN e N, são duas variáveis diferentes. Se eu trocar o meu AN por isso aqui, ó, eu fico só com a variável N e eu consigo estudar melhor. Ou seja, né, isso aqui menos mais 8N, perdão, menos 383. Tudo isso vezes N dividido por 2. Bom, eu quero que essa soma aqui, certo? Essa soma toda aqui, ó, tudo isso seja positivo, ou seja, seja maior que zero. Bom, nota que uma coisa positiva dividido por 2 continua sendo positivo, o 2 pode ir embora, certo? Você pode multiplicar inclusive o 2 em ambos os lados e tal. Mas, então a parte de cima tem que ser positiva, ok? A gente vai recair numa equação. Então vamos primeiro aqui só arrumar a parte de cima, né? Eu quero que SN seja positivo, então eu quero que essa coisa toda aqui. Então, menos 375 menos 383 vai dar menos 750 menos 758 mais 8N vezes N. Nota que isso tudo aqui representa a minha soma de N termos, tem que ser maior do que zero, certo? Ou seja, eu estou querendo que essa expressão seja maior do que zero. Bom, o que a gente tem aqui? Nota que é uma inequação do segundo grau, certo? Mas só que ela já está separada aí. E a gente precisa achar as raízes dela, esse tipo de coisa. Ou seja, a gente tem 8N ao quadrado menos 758N maior do que zero. Bom, o que a gente tem aqui, gente? É uma equação de segundo grau, né? Então você vai ter aqui, ó, uma parábolazinha, ok? Aqui uma raiz, aqui outra raiz. Bom, e onde que ela vai ser positiva? Depois dessa segunda raiz aqui, certo? Ou antes dessa, mas aí vai ser um número aí negativo ou zero. Nota que uma das raízes aqui é o zero. Se você vai aplicar Bhaskara, você vai perceber isso. Uma raiz dessa equação vai ser o zero. Então eu preciso a outra raiz aqui, porque aqui não pode ser negativo, né? Tipo aqui menos 1 não poderia, né? A soma dos n menos 1 primeiros termos, não dá. Então a gente precisa achar quem que é essa outra raiz aqui, certo? Bom, como você faz aí, nota que vai ter um pouco de trabalho, mas se você colocar o 8n em evidência, você vai ver que você vai ter n menos 758 dividido por 8 maior que zero. Então eu preciso achar essa raiz aqui, que essa aqui é fácil, né? Então, o 8n é igual a zero, ou isso aqui é igual a zero, certo? De novo, então, um produto de dois números aí que vai dar zero. Então, 8n é zero, daí n vai ser zero, ou n menos 758 sobre 8 é igual a zero, ou seja, n é igual a 758 sobre 8. Isso aqui, fazendo essa divisão, 75 por 8 dá 9, certo? 38 por 8 dá 4, vírgula alguma coisinha, que não me interessa. A partir desse momento aqui, essa soma aqui vai ser positiva, vai estar para cima, né? Ó, essa parte aqui está para cima do eixo X aí, né? Ou, se você, aliás, para cima do eixo Y ali no resultado. Então, se você vai ter essa soma positiva, você precisa de um n maior do que 94, alguma coisa, né? 94 não vai dar, você precisa de algo maior que o 94, portanto, o próximo número inteiro, qual é que é? O 95, isso finaliza a nossa questão. A próxima questão, gente, Mackenzie, São Paulo. Se a soma dos 20 primeiros termos da progressão aritmética é 200, o valor de x na quarta é... Aí você fala, logaritmo, como que isso é uma progressão? Bom, falou que é uma progressão, né? Deixa eu colocar a progressão de outra forma, que é o seguinte, isso aqui é log de x. Agora, log de x ao cubo, gente, lembra a propriedade de logaritmo? Que esse 3 aqui pode vir para frente. Então, isso aqui é 3 log de x,
certo? Então, log de x, 3 log de x, quem que é o próximo termo dessa PA aqui? É 5 log de x. E por aí vai, então essa aqui é a minha PA. Bom, aí, então você tem aí o 1, 3, o 5 e por aí vai. Então, se você sabe a soma dos 20 primeiros termos, certo? Que vai dar 200, você precisa calcular quem que é esse teu A na 20 para poder resolver essa equação, ok? Bom, o A na 20, ele é igual ao A1 mais 19 vezes a razão. Então, o A na 20 vai ser o A na 1, que é log de x, mais 19 vezes... Quem que é a razão, gente? Bom, você está somando sempre 2 log x. Então, seu A na 20 vai ser 19 vezes 2, 38 log x, mais log x, 39 log de x. Esse é o teu A na 20. Bom, olha o que a gente vai ter agora. A soma dos meus 20 termos é o A1 mais o A20 vezes os 20 termos dividido por 2. Mas eu já sei que a soma dos 20, ó, ele falou aqui no problema, que é 200. Então, eu tenho 200, é o A1, que é o log x, mais o A20, que a gente acabou de calcular, que é o 39 log x, vezes, vamos simplificar aqui, ó, 22 por 2 dá 10, ok? Bom, esse 10 aqui está multiplicando, a gente pode utilizar a operação inversa e dividir aqui no 200. E aqui, log x mais 39 log x vai dar 40 log x. Bom, portanto, o que você vai ter aqui? Ó, 200 dividido por 10 vai dar 20, igual a 40 log x. Então, o 40 está multiplicando log x, né? Então, operação inversa, você vai ter aí 20 sobre 40. 20 sobre 40 é 2 quartos, que simplificando dá 1/2, certo? Bom, então vamos continuar essa continha aqui, ó. E a gente vai ter o seguinte problema, ó, log de x, deixa eu copiar ela aqui em cima. Log de x é igual a 1/2. Lembra que aqui escondidinho, gente, ó, a gente tem a base 10. Portanto, montando o 10 elevado a esse cara é igual a x, ou seja, 10 elevado a 1/2. Mas não é o x que você quer, nota, ó, é o x na quarta. Então, o que você faz? Eleva ambos os lados à quarta potência. Essa questão é bem complicadinha. Então, você tem 10 na 1/2 elevado à quarta potência. Portanto, ó, expoente de expoente, o que acontece no expoente de expoente? Multiplica. 4 vezes 1 vezes 4, 4. 4 dividido por 2 dá 2. Portanto, x na quarta vai ser 10 ao quadrado, que é 100. Logo, a resposta é a letra C de casa. E isso finaliza a nossa lista. Muito obrigado a todo mundo que teve a paciência e a força de vontade de chegar até o final da lista, né, gente? É uma lista realmente bem trabalhosa, mas extremamente útil para quem quer fazer concursos e vestibulares ou para fazer a prova aí sobre PA. Ok, gente? Abração na alma, um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!